Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para pessoas, empreendedores que queiram evoluir e que têm essa necessidade de aprender e colocar em prática. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, os nossos traumas, as nossas crenças negativas, os nossos maus hábitos, se eu tivesse que construir degrau por degrau, eu já teria chegado ao céu. Porque os traumas, as crenças negativas e os maus hábitos, eles não deixam a gente evoluir. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, a depressão é tudo aquilo que você acumula de ruim do passado. E o estresse é aquilo que pressiona você no presente. E o futuro é aquela ansiedade de algo que você não sabe nem se vai chegar ou não. Então, para você se livrar dos traumas e as perebas do seu passado, você precisa estar mais no presente. E não ter essa cobrança do futuro, porque você não sabe nem se vai chegar. Então, é muito importante você lidar com as suas perebas. E a gente não vai, como sempre, falar de um convidado que vai ter aqui hoje especial, que eu não sei quem é, porque é segredo, porque é o meu assunto aleatório que está aqui, Pedro Ciliani. Fala, meu amigo. Como que tá aí? Tu tá curioso? Eu tô curioso, porque tem um negocinho ali, eu queria saber quem que é esse convidado que você chamou pra nós aí. Sabia que você ia ficar remoendo de curiosidade, eu sabia disso. Caraca, é o Mr. M que tá invisível hoje pra nós aí? Galera, é o seguinte, o convidado de hoje é incrível, é uma história maravilhosa e tem muito conteúdo pra passar pra você que é empresário. Então você segura a emoção, segura aí a expectativa, que a gente já vai chamar ele e aí mata a curiosidade desse aqui, que nem vocês aí estão querendo saber o que a gente está fazendo. Vamos. Ou melhor, que ele não tá nem sabendo. Tá nem sabendo. Quem que é esse convidado, hein? Vamos lá. Pera aí, então segura as pontas, eu vou lá chamar ele, tá? Chamar ele lá? Já, acabou de chegar a mensagem aqui que ele tá ali. Nós. Você vai gostar, você vai gostar. É hoje. Vamos embora. Bom, galera, estamos aqui com o nosso grande convidado, Lúcio Biciro. Ô, louco. Você gostou do convidado? Olha que surpresa, bicho. Que Sabia que, cara, esse encerramento de temporada não tinha como não ser contigo. Cara, que satisfação. Não tem como, cara. Eu falei assim, cara, o que esse Pedro tá aprontando? Porque os convidados, normalmente, sou eu que convido ali, a gente faz tudo, você passa os nomes e tal. Sim, tem o briefing, tem tudo certinho. Que surpresa aí. Olha lá. Cara aí, Menino lindo. Caramba, eu lembro dos chips, né? É o Frank Poncherello e Eric Estrada. Você viu que chique? Que legal. Porra. Prazerzaço poder fazer agora, às vezes, do apresentador. Uau. Você viu? Essa ficou legal pra caramba. Então, pessoal, história incrível desse grande amigo. Currículo pequenininho, assim, ele quase não tem currículo, só pra vocês entenderem. Lúcio é, além de amigo, parceiro, sócio, cara, diplomata civil, segura essa bronca, tá? Mentor de pessoas, palestrante internacional, treinador e multiempreendedor. Uau. Não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho de coisa. Caraca. Cara, eu tive o prazer de te conhecer logo depois da pandemia, né? E já naqueles primeiros contatos que a gente teve, você já me deu uma sacudida. Eu sou assim. E foi muito legal, porque eu sempre tinha um pouco, agora falando da linha de mentor, né? Eu sempre tinha um pouco aquela coisa, cara, pra que serve, né? E você via muita coisa que não funcionava e tudo mais. E já naquele primeiro impacto você já dá aquela sacudida, aquela levantada, né? Então, como a gente sempre pergunta para todo mundo, né? Lúcio, quem é o Lúcio? Uau, você sabe que é difícil, né? A gente falar da gente mesmo. Eu falo assim, é fácil a gente identificar o outro, ver o que tem de defeito no outro, né? Mas na gente, é muito difícil. Então, assim, esse processo da vida, de você se autoavaliar, é muito difícil, não é fácil. Eu falo isso para as pessoas. E eu tive o privilégio de aprender fazendo isso. Porque, assim, eu não conseguiria me entender como pessoa se eu não fizesse outras pessoas se entenderem como pessoas. E nessa jornada, aí eu fui falando assim, cara, isso parece comigo. Puta, mas eu sou chato assim. Cara, eu sou esse cara assim que é indigesto, esse cara que não tem filtro, sabe? Eu fui vendo no outro aquilo que eu era. E eu tô corrigindo no outro, por que não corrigir em mim? Sim. Então eu falo assim que, quando a pessoa fala assim, você é o meu mentor, eu falo assim, cara, é uma via de mão dupla. Legal. Porque eu só consigo ser o seu mentor porque você também está me ensinando alguma coisa. Uau. Senão, não conseguiria ser o seu mentor. Show. Então, acho que a maior realidade da vida nossa é essa. E por isso que a gente se identifica com algumas pessoas. Porque essa similaridade de coisas que a gente acaba tendo ali, né? Que os nossos traumas, como eu iniciei falando, é o que nos aprisiona. Legal. Às vezes o seu brilho, que nem o Pedro lá, né? Eu conheci você, eu olhei pra você assim, eu falei, poxa, o cara desse, bonitão, nome italiano. Caramba, Pedro. Eu falei,
porra, não, bicho, você é o Pedro Henrique Stiliani e tal, aí. né? E assim, a pessoa ela tem que ouvir isso com aquela sonoridade do que é. Sim. Então a gente tem, às vezes, esses bloqueios, que são os bloqueios emocionais mesmo, de coisas que a gente sofre lá na nossa infância e a gente sai carregando pela vida. Então o Lúcio, resumindo muito rápido assim, ele foi uma criança que ele passou por muitos turbilhões de coisas negativas. E num determinado momento da vida dele, ele falou assim, cara, eu não quero viver essa vida pela minha vida toda. Eu acho que viver até esse ponto que eu vivi aquilo tudo ali de tragédias, coisas emocionais, negatividade, pessoas ruins, falei, pô, eu não mereço carregar esse fardo para a minha vida toda. E aquilo foi uma tomada de decisão. Quando eu falo para as pessoas assim, gente, não tem problema aonde você nasce. O problema é você permanecer onde você não quer. Uhum. Então, às vezes você está dentro do emprego que você não quer, do relacionamento que você não quer, de um lugar que você não quer. Mas a pergunta é, por que você está preso? Por que você fica preso? Ah, Lúcio, mas é que a vida é uma prisão. Então, mas você tem o pátio, que é o mundo, para você passear por ele. Então, quando a gente está dentro desse sistema da vida, você fala assim, cara, o quanto eu posso fazer por mim? E aí o Lúcio foi esse garotinho, né? Que um dia ele despertou e falou assim, cara, você precisa fazer o que o outro está fazendo, que você não tem. Eu não tenho, mas o outro tem. Por que o pai do outro tem? Né? Aí falando aqui do seu João e da dona Leir, que era pai do Charles, e eu olhava pro Charles e falava, pô, eu queria ser o Charles, velho. Ele estudava em escola particular, né, que era Pio 10 na época, o pai tinha carro, a casa era legal, ele tinha um Atari que eu não tinha. Uau. E assim, quando eu fui ler O Pai Rico, Pai Pobre, cara, foi a mesma sensação. Eu falei, cara, foi isso. O pai do Charles, o João, era o meu pai rico. Porque ele me levou para viajar pela primeira vez de carro, que eu fui para Minas, Montes Claros. Um abraço pro pessoal aí, pros Parrelas aí, meu amigo Marcelo de Montes Claros. E, cara, aquilo foi sensacional na minha vida. Porque eu fiquei olhando o que ele fazia. Por que o seu João tinha aquela vida que tinha? Por que o Charles tinha aquela vida que tinha? Aí eu olhava pro meu pai, era um cara que tinha já 11 filhos. Uau. No primeiro casamento, ele era viúvo. Tá. A minha mãe tinha comigo, eu era o quarto filho. As pessoas que não sabem minha história, tá no YouTube lá, essa é a minha história. Aí você vai entender um pouco mais. Então, assim, minha mãe já chegou com ele com 4 filhos. E aí teve mais 6. Caramba. Dos 10 hoje, ela tem 8 vivos. E minha mãe fez 79 anos. Um beijo, mãe, sem você eu não estaria aqui, né, para estar falando toda essa história aí. Sabe, como muita senhora, independente de qualquer coisa, a gente sempre fala o seguinte, honrar e respeitar pai e mãe acima de tudo. E, cara, nesse inteirinho eu fui desbravar. E aí eu fui vendo que o mundo era muito além daquilo que eu vivia. Então, andando com... Isso aqui eu acho muito louco, assim, porque eu tinha uma determinação muito forte dentro de mim. Eu não sabia o que era resiliência, perseverança. Porque você também era novinho, né? Mas eu tinha isso muito forte dentro de mim. Tá. Comecei a trabalhar muito novo, puxei carrinho ali para pegar entulho na rua, cobre, o que tinha na época. Caramba. E para poder ter as coisas. Então, se eu queria ter linha, eu tinha que comprar. Meu pai não tinha condição. Então, tudo que eu tive na minha vida foi conquistas que eu tive que correr atrás. Aí eu falo que eu tive meu primeiro tênis foi de rolo, um tênis que eu tinha um sonho ali, né? Que era um Nike Velocity. Como assim? Você trocou pelo quê, rapaz? Cara, olha, eu era um carinha do rolo. Eu fiz um rolo com o Walkman, né? Aquele de fita ainda, né? Tá. Não era o disquete, era o Walkman. E eu tinha uma blusa que eu comprei de marca, que era da Lightning Bolt na época, né? Uma camisa de lã, uma blusa de lã. Tá. E foi uma treta aquilo ali, porque eu fiz rolo, depois ela voltou pra mim, depois entraram no quintal, roubaram as roupas do meu varal. Cara, foi um negócio muito louco. E foi um amigo, hein? Caraca, pulou, meu. Foi um amigo que fez isso comigo. Isso aí é história pra outro podcast. Isso aqui é pra outro podcast. E aí, cara, nesses inteirinhos aí, eu fui percebendo assim, cara, eu sou bom de rolo. Eu sou bom de fazer rolo. E aí eu comecei a fazer rolo. E aí eu fazia rolo, fiz com o Walkman, com a camisa do Walkman, depois peguei a camisa num outro rolo, depois eu peguei uma bicicleta de rolo. Uau. E aí eu fui fazendo rolo. Eu ia pegando coisas que eu tinha, que a outra pessoa queria, e ia fazendo rolo. Aí eu falei, cara, esse negócio de rolo dá certo. Eu tenho acesso ao que eu quero. Acesso ao que eu quero. E eu fui tendo acesso a pessoas ali que eu falo assim, o que muda a cabeça da gente é a ambiência mesmo. Sim, de fato. Isso daí é uma coisa muito real. Para as pessoas que não acreditam nisso, pelo amor de Deus, só testa. Só porque testa. a ambiência muda, cara. Cara, é impressionante. Isso aí que você tá falando é muito louco, porque eu tive uma situação muito parecida na minha infância, né? Uma situação familiar, financeira não muito legal, né? Assim, não tinha tudo o que queria, mas também não passava fome. E eu tinha tios que tinham muito dinheiro. E é isso que você falou, né? Você começa a olhar e fala, mas por quê? Né? E aí você fala, tá, mas
ajuda. De novo, aí entra simplesmente o que você acabou de dizer, a ambiência. Né? Você está num ambiente que pessoas têm o que você deseja ter. E aí você vai ir atrás do quê? Descobrir como ela fez. É isso aí, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito novinho. Tá. Aos 12 eu já fui trabalhar numa funilaria que tinha... era uma esquina, a gente morava numa casa, já tinha um barzinho, um botequinho, uma mercearia, e do lado atrás tinha uma oficinazinha de um tiozinho lá, não vou lembrar o nome dele. E, cara, eu comecei a lixar os carros, que ele fazia reforma naqueles landau, e eu comecei a lixar os carros. E aí ele me dava uma graninha. Você lembra quantos anos você tinha na época? 12 anos. 12 Exato, 12 anos. Legal. Eu lembro do porquê dos 12 anos, né? Então, assim, aí eu falei, cara, eu já consigo fazer uma graninha. Legal. E aí o meu pai tinha um filho, que ele tinha um trailer e ele fazia a feira de carros do Paz Mendonça, que tinha lá no Morumbi. Então, o filho dele precisava de ajudante. Tá. E aí meu pai falou assim, vai lá ajudar ele e tal. Aí eu comecei a ajudar isso de 12 para 13. Então, era um menino que eu pegava um busão de manhãzinha. Era o primeiro ônibus. Meu pai, ele chamava esses ônibus de ônibus negreiro. Que era ele saia pegando todos os cobradores, motoristas, para ir levando para os pontos. Então ele saía de lá do São Daniel, que eu morava lá em Carapicuíba, e ia até São Paulo esse ônibus. Pegando as pessoas. Porque como que eles chegam lá? Sim, justo. Muito Alguém tem que levar. Alguém tem que levar. E aí eu ia nesse ônibus. Tá. Aí descia na Marginal e ia andando um pouquinho até o Paz Mendonças. E ali eu comecei a vender cachorro-quente, lanche e tal, e eu peguei pra prática. Sim. E aí ele foi e montou logo em seguida os carrinhos. Que eram os carrinhos de hot dog mesmo. E aí ele tinha uma média de uns 10 carrinhos. Uau. E ele saía distribuindo e eu fazia ali a Praça do Choro e a Rua do Choro, que fica ali em Pinheiros. E, cara, aquilo virou o meu negócio de final de semana. Então, sexta, sábado, domingo eu tava preso naquilo ali e feriados. Tá. E durante a semana eu tava lá nessa oficinazinha lá. E aí, aos 14 anos, como eu já comecei a perambular por São Paulo, eu consegui um emprego lá numa agência de viagem, na Oscar Freire. E ali começou a minha vida de conhecer pessoas. Tá. Eu comecei a andar muito com o pessoal na época, eram os burgueses, né? Higienópolis ali. Sim. E, cara, foi um aprendizado aquilo pra mim. O Serginho Grossman, ele não sabe disso. Eu tenho vontade de encontrar com o Serginho Grossman, porque em 90, quando ele criou Matéria-Prima, que foi o programa propulsor da carreira dele, eu comecei a frequentar esse programa. Eu não sei por que cargas d'água eu comecei a frequentar esse programa. Eu saí na capa do jornal Caderno 2. Era muito louco isso daí, porque eu fui várias vezes, eu fui 100 vezes no programa. Você tá brincando? Porque teve aniversário, 100º programa. Cara, eu conheci todos os artistas que você imaginar. Chegou uma época que lá dentro da TV Cultura eu já jantava junto com o pessoal. Que isso? Com ele. Também 100 vezes que o cara foi. Não, era amigo da Kátia, da Carla, que eram as produtoras do programa. Ganhava muito convite para ir em balada. Aí as baladas boas eram o Anta, Dama Choque, o Woodstock. Eu só ia nas baladas top. A ambiência. Sim. E aí eu conheci o pessoalzinho da Higienópolis ali. E, cara, eles me viraram uma chave. Porque era uma molecada que tinha uma vida totalmente diferente da minha. Era muito diferente, né, cara? Não. Aí eu falava assim, cara, o que o pai desse cara faz? Eu sempre perguntei isso. Aí, era médico, era advogado, eram empresários renomados. Tá. Porque pra morar em Higienópolis, a gente sabe que não dá pra ser qualquer pessoa. Não é barato. E aquilo foi virando chaves dentro de mim. Eu falei, cara, então se eu fizer isso, eu consigo chegar. Não é fácil, mas é possível. Então, nesse inteirinho da minha vida, o menininho lá, da periferia, ele sempre teve uma cabeça de determinação. Eu já tinha em mim instalado, eu acredito que tem isso daí, né? As pessoas, algumas nascem instaladas, essa proporção de querer ser mais do que aquilo que as pessoas definem para nós. Sim. Então, quando eu falo assim, gente, o lugar que você nasce, não tem problema. O problema é você estar no lugar que você não quer. E aí nessa jornada toda, eu passei por um monte de coisas assim que muitas pessoas teriam desistido antes. Chorei muito, morei muito mal, passei necessidade de comida. Acho que a pior coisa do mundo é passar necessidade de comida. Passei na infância e passei já grande. Caramba. Eu lembro que quando eu saí da Xerox em 91, que aí eu fiz 18 anos em junho, e aí serviço militar. Então eu perdi o emprego. Putz. Porque ninguém registrava alguém nessa fase na época. Eu nem sei se hoje registra, mas era o medo que eu tinha também na época. Cara, aquilo me destruiu. Porque eu tava numa crescente, assim, né? E de repente eu caí. Aí fui morar no fundo de quintal pior do que o que eu morava. Uau. Aí eu dormi até tarde, porque eu só tinha uma refeição no dia.
Então, se eu acordasse cedo, eu não tinha café da manhã. Caramba. Aí você falava, Lúcio, mas você ficava em casa? Não, eu procurava emprego. Mas não dava pra ir todo dia porque não tinha dinheiro. Caramba. Ir a pé de onde eu morava até a Lapa, onde era a 12 de caminhada. outubro. Não tinha como, era impossível. Porque se fosse, eu iria. Se fosse possível, eu iria. Porque eu já fiz outras coisas de lugares mais próximos andando a pé. Então, assim, não dava. Eu tinha que pegar um ônibus. E eu não tinha essa malandragem de querer, vou pegar o ônibus lá por trás. Não, eu tinha que pagar o ônibus. Então, eu tinha um irmão que dava um auxílio Plínio. Um beijo no seu coração, meu irmão aí, que me ajudou muito aí durante muito tempo na vida. A gente tem um negócio muito forte hoje. Ele é o filho da minha mãe no primeiro casamento. Tá. Né? Que ela teve 3 no primeiro casamento. A Tânia, o Fidelis e o Plínio. O Plínio seria o caçula do primeiro casamento. E, cara, ele me ajudava do jeito que ele podia. Então, ele trabalhava numa empresa que ele pegava a sobremesa, trazia pra eu... era um negócio muito... Caraca. Era um negócio assim, maçante, assim, cara. Muito terrível, assim. Hoje eu consigo falar isso sem chorar. Não, porque é pesado demais. E assim, cara, mas eu falei, pô, aí um dia lá em 92, já... Porque eu comecei o quartel em janeiro de 92. Tá. Foi minha filha nasceu em setembro de 92. Pô, eu chegava em casa, cara, eu ficava contando moeda. Aí até trazer o patuazinho para deixar nesse cenário aqui, mas eu sempre esqueço. Aí, cara, aquilo tava me desgastando, assim. Eu procurava entender, porque o quartel você não tem dinheiro. O salário que você recebe fica lá. Porque você paga a farda, você paga tudo. Você não leva nada pra cá. Não, você tem que pagar. A farda, você não ganha farda, você tem que pagar as coisas que você tem. Aí você precisa ter presto barba, você precisa ter o negócio de fazer a barba, tudo é pago. E você ganha um salário. E Só que morre lá. Morre lá. E aí, cara, aquilo me desgastava. Aí eu tenho... Isso aí as pessoas que nem sabem, né? Que eu era gago. Tinha um monte de problema ali. Rapaz. Porque a gagueira acho que nasceu por uma defesa em algum momento da minha vida. Tá. E então, assim, eu falo que tem coisa ruim que ela vem pro bem. Que ela contribui pro bem. E foi muito engraçado. A minha gagueira me ajudou no exército. É porque eu era um cara que eu era peixe, né? Que eu era engraçado, porque eu era gago. Tá. Então eu não era mal visto. Entendi. Eu era um cara engraçado, é o gago, né? Não consegue falar, então as pessoas vão zoar com a sua cara. E, pô, é uma perrenga da mãe da minha filha grávida. Caraca. Uma pressão de exército sem dinheiro. Aí um dia eu tava lá nesse fundinho de quintal. Aí eu falei, poxa, cara, eu preciso de grana, bicho. Porque a minha filha tava pra nascer. Aí já bateu o desespero absurdo. Porra, Mais do que já. Eu peguei contando moeda, porque eu tinha que comer. Uau. Aí eu contando moeda, assim, cara, porque se faltasse um centavo eu não comprava o pão. Sim. Era mais ou menos assim. E aí eu, sabe, uma energia interna falou, cara, toma vergonha na sua cara. Você realmente contar moeda? Aí eu catei aquelas moedinhas, fiz um patuazinho, catei um durex, enrolei e falei, não vou usar vocês. Eu acho que tem lá R$2, que dava pra comprar na época uns 20 pãezinhos. Tá. Porque o pãozinho era tipo era barato. 10 centavos, um negócio muito barato. Era o valor da época, sim, né? Sim. E, cara, aquilo ali mudou minha mentalidade. Porque eu falei, cara, eu não vou abrir essas moedas. Eu vou morrer de fome, mas eu não compro nada com moeda. Sabe que eu tenho problema com moeda até hoje, sim, né? sim. E aí aquilo ali fez com que eu caminhasse na vida diferente. Mesmo com o exército, deixei de ser gago. Tudo aquela pressão Você deixou do nada? Assim, lógico, deve ter dado... Cara, foi um estado emocional interno, né? Tá. A gagueira ela é criada por um estado emocional. Entendi. Então a pressão foi tão grande que eu acho que eu cheguei no mesmo estágio que instalou, desinstalou. Uau. Foi um negócio muito assim... Que louco isso. Um negócio muito real. Por isso que eu falo que a gagueira ela tem cura, porque eu passei por Sim. isso, então eu sei que ela é muito real. E nesse inteirinho, cara, minha vida foi assim, altos e baixos. Tá. Mas eu aprendi algo muito importante, Pedro, que foi assim, quando eu tô no baixo é porque eu tô aprendendo. Porque quando você não sabe aquilo que você tá aqui, você vai perder e você vai querer se matar. Então acho que existe um momento, quando você fala assim, estou no fundo do poço, é para você refletir. Algo que você está fazendo não está certo. Seja seus princípios, seja alguma coisa que você fez para alguém, algo tá de errado com você. Sim.